Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor René, nós vamos iniciar a correção das questões de informática que foram selecionadas para a publicação da folha dirigida nessa última semana. Este é um estilo que a Carlos Chagas, em particular, tem seguido agora com bastante frequência. Então ela mostra uma espécie de um roteiro. Esse roteiro contém de 5 a 10 itens em relação ao número de questões que aquela prova apresenta. E depois faz uma pergunta sobre cada um dos itens que foram então ali mencionados. Então eu meio que adaptei para construir de uma maneira única, né? E a questão então ficou mais ou menos assim. A necessidade exposta no item. E aí vem lá entre parênteses, conhecer a quantidade de caracteres digitados em um documento de texto do BR Office Org 3.1, a fim de determinar a produtividade de digitação. Isso indica que devem ser acionadas as seguintes operações. Na verdade, pessoal, para quem está acostumado com o Word até a versão XP 2003, eles são muito próximos. O Word 2007 é que mudou um pouco, né? A cara do Word 2007, o jeito de trabalhar com ele. Mas quando o Word ainda era dividido lá em menus e tudo mais, bem como o BR Office Writer, então a única diferença é que no Writer o nome do comando é contagem de palavras e no Word é contar palavras. Ou seja, é uma diferença que absolutamente não importa. Agora, essa é uma questão típica. A Carlos Chagas tem tido muito isso. Não só ela induz você a pensar em que tipo de comando ou que tipo de recurso o programa apresenta para resolver aquela circunstância, como, e aí eu acho que é uma parte um pouco desagradável, onde fica, né? Muitas vezes a ligação está diretamente associada ao menu. E galera, vocês sabem aí que eu faço observação. Se você é um bom usuário do Writer, do pacote BR Office, ou do Word, ou até de ambos, o fato de você conhecer uma ferramenta, o fato de você saber como usá-la, talvez até em detalhes, de forma mais aprofundada, nem sempre garante que você se lembre de cabeça em que menu. São 9 menus, você vai lembrar de todos os comandos que ficam espalhados e divididos entre esses 9 menus? A grande maioria sim, mas sempre tem um comando ou outro. Talvez, quando você não é o candidato da prova e da matéria de informática, quando você é apenas o usuário, você como eu e tantas outras pessoas dizem, eu quero usar tal comando, em que menu está mesmo? Aí você vai clicando em 2 ou 3 comandos, vai abrindo um ao lado do outro, até que na lista apareça o comando, que você deseja usar. Então, é chato pra caramba, mas não tem solução. É importante mexer com o programa. Eu não uso o Writer. Vai usar. A partir de hoje, você tem que usar esse programa, porque aí você vai ganhar uma memorização visual associada com uma ação. Você vai levar a sua mão até o mouse, vai clicar num determinado menu, vai ver o que acontece, vai ver as opções, vai clicar numa delas e então você observa o resultado. Isso é muito importante para o seu aprendizado, tá legal, galera? Então, bom, aí não tem muito o que explicar. A partir daí, galera, observem, vamos lá colocar. Tá aí, ó. Já está marcado. Menu ferramentas está aberto. É o menu ferramentas que está em trabalho, não é, pessoal? E vocês podem observar lá na parte superior o comando contagem de palavras. O menu é o menu ferramentas. Então, para a questão número 1, o gabarito só poderia ser B de bola. Dado uma tabela inserida no Word, composta de 5 colunas e 5 linhas, para que a primeira linha desta tabela seja uma única célula que conterá o título da tabela, deve-se. Ora, pessoal, se é uma tabela 5 por 5 numa matriz, então cada uma das linhas contém 5 células, já que são 5 colunas. O que eu quero fazer? Eu quero fazer, porque a questão assim pede que eu faça, com que a primeira linha se transforme numa única célula. Quando eu tenho 5 ou qualquer outro número, e eu quero transformar isso em apenas uma
Só tem um comando. E aí, galera, é muito simples. Ou você sabe do que a banca está falando, acha rapidamente a resposta, ou você não sabe e provavelmente ou vai pular rapidamente ou vai ficar lá perdendo muito tempo. Não perca tempo nas questões que você não sabe, não vale a pena. Então, o comando em questão é o tal do mesclar células. Mesclar é justamente o quê? Fazer com que duas ou mais células transformem-se numa única. E aí que tá, para quem lembrava apenas essa parte, não que seja pouco lembrar isso, mas para quem se lembrava apenas do nome do comando, a questão então se resolve. Porque o mesclar células não aparece em duas ou três alternativas. O mesclar células aparece numa única alternativa, que é a alternativa D de dado. No Calc, no BR Office Calc, ou no Excel, galera, a questão seria com o mesmo gabarito, a fórmula igual soma, abre parênteses, A1, 2 pontos, C2, ponto e vírgula, B3, calculará a soma dos valores das células. Observe o que acontece numa planilha de cálculo. Quando eu, então, peço igual a soma, abre parênteses, A1, 2 pontos, A5. Você pode observar, na imagem aqui ao meu lado esquerdo, você pode observar que todo um bloco de células está selecionado. Estão selecionadas as células A1, 2, A3, A4 e A5. Ou seja, os 2 pontos, no caso de uma função como esta, identificam todo um intervalo de dados. É como se tivesse escrito lá mais ou menos assim: o programa, olha só, tem uma soma para fazer. Soma para mim do A1 até o A5. Os 2 pontos fazem este meio, digamos assim. Agora, e se fosse ponto e vírgula? Bom, se fosse ponto e vírgula, as coisas são um pouquinho diferentes. Veja agora nessa outra imagem aqui ao lado. Depois, decorrente da função igual soma, abre parênteses, A1, ponto e vírgula, A5. Você pode ver que apenas essas duas células estão selecionadas. Nós usamos o ponto e vírgula, então, para fazer o quê? Para pontualmente, para especificamente mencionar certos itens. É como se fosse, soma para mim o que está em A1 e o que está em A5. Então, com isso, e observando a questão, vejam lá, igual a soma, abre parênteses, primeira parte, A1, 2 pontos, B2. A1, 2 pontos, B2, eu tirei essa imagem do Excel só porque o Calc não usa código de cores, mas as referências são as mesmas. Observe que A1, 2 pontos, B2, em azul, equivale já a um quadrante previamente marcado pela borda, ou seja, A1 e A2, B1 e B2. Ponto e vírgula C3. Ponto e vírgula é porque não é para pegar toda a coluna A, toda a coluna B de novo. Apenas da coluna C, apenas a célula 3. Então, soma para mim do A1 até o B2 e o C3. Então, vejam que as 5 células selecionadas, A1, A2, B1 e B2 e também C3. E é por isso, então, que, observando claras alternativas, nós chegamos à conclusão que o gabarito é a alternativa A. Em uma planilha do BR Office 3.1 Calc, foram colocados os números 3 e 7, respectivamente, nas células A1 e A2. Selecionando-se ambas as células e arrastando pela alça de preenchimento, qual seria o resultado em A9? A alça de preenchimento é este pequeno quadrado que está aqui no canto inferior direito da seleção. 3 em cima, 7 embaixo, então 2 células selecionadas. E aí nós clicamos, levamos o mouse sobre este item, clicamos e arrastamos até A9. Observe na imagem do lado direito o que aconteceu. O Calc, e o Excel teria feito a mesma coisa, só para lembrar, o Calc fez uma sequência baseada na mesma diferença inicial. A diferença inicial de 3 para 7, claro, são 4 unidades. Então ele continuou. 7 mais 4, 11, 15, 19 e assim sucessivamente. Portanto, na célula A9, resultado seria o valor 35. E esse valor 35 garante como alternativa para a nossa questão de número 4, a alternativa D de dado. Considere uma planilha de cálculo cujas células estejam assim preenchidas, nós já sabemos quais são, e depois ele fala desse cálculo lá na célula F6, igual a 1 mais A2,
multiplicado por B2. Mas, galera, nós temos que lembrar o seguinte, uma planilha de cálculo não vai executar o próprio cálculo através da sequência apresentada. Não necessariamente. Então, vejam, a planilha foi preenchida com os valores em particular, tá? Vejam aqui, o 4, o 2 e o 5 e o 3, em A1, A2, B1 e B2, e lá em F6 igual a 1 mais A2 vezes B2. Só que a multiplicação, diz a matemática, e a planilha segue, tem que ser feita primeiro. Portanto, primeiro A2 vezes B2. Está aqui, pessoal, A2 é 2, B2 3, 2 vezes 3, claro, 6. E esse valor 6 é que depois vai ser somado com o 4 do A1. Por isso que vocês já observam o resultado 10. Qual seria o erro? O erro seria eu executar a opção de execução por ordem de apresentação dos valores. Então, o que eu faria? A1 mais A2, 4 mais 2, 6, e depois eu multiplicaria vezes 3. Seria o resultado de B2, 6 vezes 3, 18. E, claro, a alternativa D de dado, nesse caso, está lá com o número 18, que é para justamente levar você até a pegadinha e passar o rodo para você cair.